estava aqui a meditar, e principalmente João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, nos traz alguns princípios da fé, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, e sem sombra de dúvida alguma, principalmente o Brasil está vivendo um momento de incertezas, medo, insegurança, acho que é uma mistura de sentimento, que as pessoas não sabem lidar com eles, isso é fato. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que não é diferente dos nossos irmãos antepassados. Eles também tiveram esse tipo de sentimentos e outros até pior. Mas o que fez com que eles lidessem com isso é a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, como está lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1. E quando nós estamos vivendo dias de lutas, mais do que nunca nós somos desafiados a nos manter na fé, o que não é fácil. E por que não é fácil? Porque nós estamos falando de pessoas, ser humano, carne. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. O problema é que sempre quando pensamos nessa passagem bíblica, ou nessa palavra, sempre usamos para o pecado, né? Que a carne está sempre militando contra o pecado. Não. A carne está sempre militando em fazer a vontade de Deus, em crer naquilo que é de Deus. A carne sempre quer nos puxar para baixo, e o diabo sabe disso. Por isso que ele consegue usar ou dominar a carne de uma forma muito forte. Principalmente nos dias atuais, as pessoas estão muito carnais. E quando usamos esse termo é pelo fato das pessoas deixarem se levar pelo seu sentimento, pelo seu próprio ideal ou ideia, sendo que ela se afasta do ideal de Deus, do propósito de Deus para viver a sua vida. Depois você lê com calma o capítulo 11 de João, você vai entender que ali eram pessoas que eram tementes a Deus, porque algumas pessoas criam na mente delas uma ideia de que quem está sofrendo algum tipo de situação ou pecado, né, na sua vida, um problema na sua vida, é porque ela está em pecado. O que não é verdade. Os problemas ou as lutas, eles vêm sobre nossas vidas por diversas coisas ou situações, mas Deus, ele sempre está disposto a nos estender as mãos. E quando nós olhamos aqui para uma família, Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos, e de repente algo acontece. Para quem de repente não lembra, essa Maria era aquela que se deitou aos pés de Jesus, aquela que pegou um unguento caro ali e jogou o óleo aos pés de Jesus, e depois enxugou com o seu cabelo num ato de humildade, e era algo muito caro, e ela resolveu dar naquele momento uma oferta da sua vida, e com certeza foi uma oferta muito cara para a sua vida. Então, a oferta, ela tem um momento de gratidão a Deus, mas às vezes achamos que para por aí, que não vem problemas, que não vem lutas. E nesse momento, quando nós percebemos, a Bíblia diz que Lázaro, ele ficou enfermo, ele estava enfermo. E essa enfermidade, quando Jesus percebeu isso, ele disse, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existem situações na sua vida que você possa estar vivendo, ou que talvez vai viver, que muitas pessoas acham que é para a morte, que é para acabar com você, para acabar com a sua família, para acabar com a sua empresa. E você tem que ter o entendimento e o discernimento de entender o mundo espiritual, de entender que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz mais, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Então essa família, que era uma família de Deus, agora seriam testada na fé. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu e mandaram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. E naquele momento, como não era igual hoje, que você tem um posto médico no bairro, ou uma UPA, ou um hospital para ir, não tinha isso. Era muito complicado você ser atendido em algum lugar.
Então, eles viram a única solução em Jesus e mandaram avisar Jesus. Jesus, Lázaro está muito doente. E Jesus diz que nesse momento, aquela doença não era para a morte. Assim que eu quero dizer e profetizar na sua vida que o que você está vivendo hoje, por mais que pareça que seja a morte financeira, que seja a sua morte espiritual, que seja a morte do seu casamento, que seja a morte no seu caráter ou na vida do seu filho, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é com você. O Espírito Santo, ele está enchendo a sua vida e movendo um tempo novo, assim como iria mover na vida dessas pessoas que se dedicavam a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer dentro do seu ministério. Mas depois de alguns dias veio a notícia: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E nesse momento, quando tem-se essa notícia, com certeza o lado humano fala mais alto. As pessoas ficaram tristes, decepcionadas, angustiadas. As pessoas se aproximaram e tentaram confortar aquela família da forma que eles podiam, porque até então eles não tinham a mesma visão do reino de Deus e de quem era Jesus. E chegavam ali, a Bíblia diz que os judeus, e entre outros que estavam ali, confortando aquela família. E Jesus foi ter com eles. E quando Jesus foi ter com eles, Jesus encontrou com Marta, e a visão de Marta era: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Olha o que é interessante, né? Às vezes nas nossas vidas, quando passamos por algumas situações, dá a impressão que estamos abandonados, sozinhos, não é mesmo? Que Jesus não está conosco, que Deus não está vendo a nossa luta, porque às vezes usamos esse termo: Senhor, se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse aqui, nada do que eu estou passando eu passaria. Nada disso aconteceria. E isso não é verdade. Em alguns momentos, mesmo Deus estando com você, Deus estando na sua vida, Deus estando no seu ministério, isso não isenta de você passar algumas situações. A Bíblia diz que ele não poupou nem o seu filho, mas antes o entregou, e o entregou na morte, a morte de cruz. Para quê? Para a glória dele. Para que, acima de tudo, Jesus vencesse. E Jesus vencendo, isso passaria para nós, porque Cristo nos deu acesso ao trono de Deus. E como ele venceu a morte, nós também vencemos a morte. Porque hoje nós simplesmente atravessamos uma porta porque nós já estamos em Cristo Jesus, somos salvos em Cristo Jesus. Então, nesse momento, quando Marta chega, ela foi sincera dentro do seu sentimento. Mas Jesus diz: ele não morreu, ele só dorme. Ele está dormindo. E às vezes as pessoas não entendem como que ele está dormindo. Já tem 4 dias que ele está morto. Como é que está dormindo? Quem consegue dormir 4 dias? Não tem como isso, mas tudo bem. E ali ele se levantou, foi ter com ela e aguardou em um determinado local e mandou chamar Maria, aquela, lembra daquela que eu falei? Que se colocou aos pés do Senhor. Quantas vezes nos colocamos aos pés do Senhor, buscamos a face dele e as coisas não acontecem da forma que nós queríamos. Queridos, isso às vezes nos traz uma dor tão grande. E é nesse momento que mais do que nunca nós temos que manter uma fé, porque o diabo ele trabalha nesse momento para nos desmotivar. É nesse momento que o diabo trabalha para nos jogar para baixo, para deixarmos de crer em Jesus, para deixarmos de crer em suas promessas, porque começamos a olhar para as coisas materiais, para as coisas que estão em nossa volta e não entendemos isso. E naquele momento ela vem e também fala a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que isso não teria acontecido. Mas a adoração no coração dela era grande, assim como no seu coração, diante das lutas que você está vivendo, diante das tribulações, a adoração a Deus, a fé precisa ser maior do que tudo que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei se você perdeu um ente querido, eu não sei se a sua empresa acabou de quebrar, eu não sei